Neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem, uma parceria com a Nova Grill, vamos falar de pragas e doenças que podem afetar as nossas plantas ornamentais e as nossas plantas hortícolas. E para isso estamos em Azeitão, na Quinta das Flores, da Sara Leitão, a quem eu agradeço muito. E tenho comigo mais uma vez o Rui Tujeira, o nosso especialista em fitossanidade e que nos vai dar aqui uma lição sobre quais as principais pragas nesta altura, o que é que devemos fazer, quais os sinais a que devemos estar atentos para que seja um sucesso, não é? Esta nossa primavera, verão, outono, para que tudo corra bem, quer na horta, quer no jardim. Certíssimo. Não é, Rui? Muitíssimo bem, Teresa. Então, basicamente podemos, entre outras, mas dividir em três grandes grupos as principais pragas que atacam quer as ornamentais, quer as hortícolas. Podemos começar pelos afídeos ou pelos pulgões. São insetos de pequena dimensão, 1 milímetro, 2 milímetros de diâmetro no máximo, maioritariamente desprovidos de asas, pela sua locomoção faz-se pelo contacto com a planta. Têm variadíssimas cores e atacam variados órgãos das plantas, principalmente a casca, digamos assim, dos jovens rebentos, dos jovens lançamentos, mas também as folhas e os gomos florais. Atacando os caules e as folhas, enrolam, deixam as folhas com deformações, elas encarquilham sobre si próprias, deitam meladas estas que vão dar origem ao aparecimento de formigas, mas também vão reduzir, pela disfunção das folhas, vão reduzir a taxa de fotossíntese. Como tal, a produção, neste caso as plantas hortícolas vai-nos baixar. Vai-se sentir bastante. Sim, vai-se sentir muito, até porque a folha cai mais precocemente. Ao nível dos botões florais, ao inviabilizar os botões florais, a floração não vai ser como deveria e como tal toda, quer a flor nas ornamentais, quer o fruto nas hortícolas, vai estar mais comprometido. Por isso devemos estar atentos nesta altura do ano. Sim, e começar devemos estar atentos. Repara, estamos a falar em insetos que têm várias gerações ao ano, portanto primavera, sobretudo, mas também verão e princípios do outono, são épocas-chave que devemos estar atentos, sobretudo nas folhas mais jovens, ao aparecimento destas pragas. Isto ao nível dos afídeos. Dos afídeos, ou pulgões, ou piolhos, não é? Porque as pessoas às vezes conhecem por vários nomes, exatamente. Vamos depois ver aqui em várias plantas, porque há uns específicos, até há plantas, por exemplo, como a fava, tem até um... Sim, tem o Apis fabae, que é um afídeo próprio da fava. É quase como que um exclusivo, exatamente, digamos assim. Exatamente. Sim, mas depois temos também outros insetos que também picam e sugam as seivas, e são as cochenilhas, com predominância para as cochenilhas lapa, que podem ser vários tipos de cochenilhas, desde a cochenilha negra, algumas cochenilhas brancas, mas temos também algumas cochenilhas algodão. Ambas segregam secreções melosas, sendo que a secreção da cochenilha algodão é de facto parecida com o algodão. É branca, é mesmo. Sim, branca, daí essa estrutura dá-lhe o nome comum, digamos assim, à cochenilha. Em termos de sintomas, picadas, cicatrizes na própria casca dos frutos, no tomate do tomate, por exemplo, mas também enfraquecem paulatinamente as plantas. As plantas? Sim. Porque elas atacam também o fruto. Exatamente. Atacam os caules, as folhas, as flores e os frutos. Sim. Atacam a planta toda. Toda, okay. Sim. Exatamente. Não são seletivas, aquilo vai... Não, tem alguma seletividade, mas pouca. Okay. Pouca, muito pouco. Portanto, no global, as cochenilhas, juntamente com os afídeos, são as principais pragas que temos, quer nas hortas, quer nos jardins. As pragas sugadoras, não é? Das sugadoras, sim. Sim. Depois temos aqui as nossas amigas lesmas e caracóis. Depois temos de facto as lesmas e os caracóis, que também dão grandes dores de
cabeça, Sim. digamos assim, quando os ataques são fortes. Contudo, tem algumas vantagens em termos de controle, são mais facilmente identificáveis. Sim. Embora sejam noturnas, maioritariamente podemos não vê-las, mas percebemos que andaram lá, não é? Sim, como é que conseguimos perceber que eles andaram para lá? pelas roeduras, as folhas aparecem muito ruídas, mas depois levamos um pouquinho de atenção, nota-se um muco. Um muco, brilhante, assim, uma coisa brilhante, exato, uns rastros brilhantes. Sim, por porque onde elas eles de facto andaram. arrastam-se e vão deixando esse muco. Exatamente. O que é uma grande técnica para nós, o controle delas. O facto de elas se arrastarem permite-nos usar estratégias de controlo no qual elas, por contacto, acabam por se contaminar, digamos assim, e serem controladas. Nós vamos agora mostrar algumas destas pragas para as pessoas perceberem e depois vamos aplicar uma série de produtos que se podem aplicar na agricultura biológica para ajudar a controlar exatamente estas pragas, não deixar alastrar e poder ter um jardim e uma horta em pleno. Nestas faveiras observa-se aqui sim um ataque bastante considerável já de Apis fabae, o tal afídeo negro que é típico das faveiras. Neste caso podemos encontrá-lo quer nos caulos, quer na página inferior das próprias folhas. Neste Prunus lauroceratus, portanto, neste azareiro, é também uma planta geralmente bastante suscetível de apanhar cochinilha, nomeadamente cochinilha lapa, e de facto podemos na parte superior de uma das folhas encontrar uma dessas cochinilhas. Já fizemos aqui um levantamento das principais pragas, quer na horta, quer nas ornamentais. Agora vamos resolvê-las para as pessoas perceberem que tipo de produto homologado para a agricultura biológica e que qualquer pessoa pode comprar, como estes produtos da KP, quais é que são os mais adequados para cada situação. Vamos. Embora haja aqui alguns que podem se utilizar indiferenciadamente. Sim, não é? Efetivamente temos aqui alguns produtos da KP, nomeadamente este inseticida, que é também um fungicida, portanto faz piolhos, mosca branca e também faz alguns oídeos, portanto é essa mais valia. Depois temos também, agora aqui já para fídeos, mais em concreto, inseticida biológico à base de urtiga, neste caso muito. Já pronto a aplicar, porque vem com o pulverizador, mas temos também esta solução concentrada para diluir, para colocar no pulverizador de maior capacidade. Isto também funciona, por exemplo, como um fertilizante foliar. Não é? Ele acaba por ser, porque eles dizem aqui é uma fórmula, é um ativador do crescimento das plantas. Não é? Ele acaba vegetais, não é? Portanto, ele acaba por ser 2 em 1. Exatamente. Portanto, também é bom para as plantas. Também é bom para as plantas, sim. E depois para as lesmas. Que é um grande problema, principalmente nas hortas. Sim, para as lesmas e para os caracóis. Temos também, portanto, este moluscicida, que é à base de ferro, digamos assim, portanto, um fosfato de ferro que, não sendo tóxico para o meio ambiente, não é tóxico para a água, não é tóxico para o solo, acaba os animais, por ter, não é? Sim, acaba por ser contaminante, digamos assim, das lesmas e dos caracóis, ao nível dos sucos que eles produzem. Portanto, eles deixam de ir ali para aquela área. Deixam, exatamente. Deixam as nossas plantas em paz. Exato. E agora vamos aplicar cada um deles. Nós vamos aplicar este nas plantas da horta. Sim. E este nas ornamentais. Exatamente. E este naquelas que são mais atacadas. Sim. Também na horta, pelas lesmas, horta, neste caso, principalmente. Pelas lesmas e pelos caracóis. Exato.
fizemos as nossas aplicações. Rui, há alguma coisa que as pessoas devam ter em atenção quando a aplicação, em termos de condições meteorológicas, horário de aplicação, sim, periodicidade? Há alguns conceitos-chave que neste caso são tratantes de produtos biológicos, são transversais aos demais produtos, e falamos sobretudo de termos quase que certezas que não vai haver chuvas nas próximas 6 ou 7 horas para não lavar os produtos. Não aplicar acima dos 20, 25 graus de temperatura, nem aplicar quando há ausência total de vento ou vento em demasiado. Apenas uma ligeira brisa é o ideal para fazer a pulverização. Quanto aos moloscicidas, termos o cuidado de não regar pouco tempo depois de colocar o produto, porque obviamente a água da rega vai dissolver os granos e vai perder um bocadinho da eficácia que poderia ter. Em relação à periodicidade, é vermos no rótulo qual é que é? É vermos no rótulo as periodicidades aconselhadas, ou em alternativa irmos acompanhando as nossas plantas até que a praga deixe de ter desapareça atividade. completamente, Exato. não é? Desapareça completamente. Isso mesmo. Portanto, é observar as suas plantas, perceber quais são as pragas que as estão a atacar, utilizar os produtos adequados e depois usufruir da sua horta e do seu jardim em pleno nestas próximas estações.